Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto, estamos iniciando a 19ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos o dia de São Maximiliano Kolbe. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 17, versículo do 22 ao 27. E diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram imposto, taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrará uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, iniciando a 19ª semana do Tempo Comum, Jesus aqui em preparação aos discípulos de como seria o seu fim, de como ele iria morrer, como seria a sua trajetória salvífica, né? A narrativa quer nos lembrar que Jesus não era um simples homem. E ali ele é cobrado que para entrar no templo tinha que cobrar uma taxa, né? Mas o Filho de Deus, isso está claro nas palavras de Jesus, no fato dele saber o que tinham perguntado a Pedro e também no modo como consegue o necessário para o imposto. Não podemos, porém, nos esquecer de um detalhe. Jesus e Pedro eram pobres, não tinham nem a pequena quantia necessária para pagar impostos. Então é uma coisa que existe já desde a época de Jesus, os tais impostos, as tais taxas que todo mundo cobram, né? E Jesus para ali diante daquela situação, pergunta: não é só dos estranhos que se cobram? E não de quem é filho da terra, de quem é conhecido? Mas Jesus viu que ninguém olhava para isso. Eles queriam realmente ser remunerados pelaquela taxa. Então ele manda Pedro ir ao mar, lançar a rede no primeiro peixe que ele pegar e ele ia encontrar uma moeda. E essa moeda serviria para pagar essas despesas, esses impostos cobrados não só de Jesus, como também de Pedro. Então, meus irmãos, mas o mais importante no evangelho de hoje está no seu início. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram tristes. Ficaram tristes porque eles estavam achando apenas a morte de Jesus e não a ressurreição, a vida eterna que ele nos propõe. A todos aqueles que seguirem seus passos, a todos aqueles que ouvirem a sua palavra, a todos aqueles que plantarem dentro de si a palavra de Deus e colocá-la em prática em sua vida. Então é isso a grande alegria. Hoje, quando nós falamos na morte e na ressurreição de Cristo, mas não é mais uma dor, é o sentido, o símbolo da salvação. Porque se nós olharmos para Cristo,
e fazer aquilo que Ele sempre nos pediu e sempre nos pede através da palavra, nós também conseguiremos ressuscitar juntamente com Ele no terceiro dia. Então, meus irmãos, é isso que consiste a nossa fé. É isso que consiste a fé de todos os que entregaram a vida em prol da salvação, como São Maximiliano Kolbe e seus companheiros. Então, meus irmãos, é possível viver nos dias de hoje tudo aquilo que Jesus nos fala, tudo aquilo que Ele nos prega, tudo aquilo que Ele nos ensina. Porque somente seguindo esse caminho que nós iremos ao encontro à vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.